Olá, meninos e meninas! Hoje iremos iniciar a nossa sexta aula de arquitetura e organização de computadores. O que nós aprendemos na última aula? Aprendemos conceitos fundamentais, do que é a memória secundária, vimos a hierarquia de memória, vimos sobre o disco rígido, que é o nosso HD, vimos as partes do disco rígido, algumas características dele e o RAID, que temos 6 níveis, mas nós na última aula só vimos os principais. Então vamos refrescar um pouquinho a nossa memória, com a memória secundária. O que é mesmo memória secundária? É onde armazenamos os nossos arquivos no computador, certo? Ele é formado por dispositivos de acesso mais lento, mas que é capaz de armazenar permanentemente os nossos dados. É onde ficam depositados os arquivos e programas de usuário. Hoje nós vamos iniciar pelos discos flexíveis. Eles já foram um meio de armazenamento muito utilizado, E entre eles tínhamos os tipos flexíveis de 5 quartos de polegada, que eles tinham 360 kilobytes e 1.2 megabytes. Tínhamos também o de 3,5 polegada, de 720 kilobytes e 1,44 megabytes e 2,88 megabytes, certo? Então, de acordo com o tamanho e o tipo do disco, é necessário que o computador tenha um drive de disquete apropriado. Então, esses eram os formatos, dos nossos disquetes. Com a evolução dos computadores, eles também foram evoluindo, diminuindo de tamanho. Até chegar nos dias atuais, onde praticamente nem existe mais, Então, qual era a vantagem desse tipo de disco? O baixo curto, e a sua portabilidade. A desvantagem seria a baixa capacidade de armazenamento. Então, nós temos os discos óticos. São um meio de armazenamento mais utilizado para gravação e distribuição de programas, áudio e vídeo. Ele possui características semelhantes aos flexíveis, como também baixo custo, drive mídia removível para facilitar o seu transporte. Como vantagem, temos a elevada capacidade de armazenamento de dados, Então, entre eles, nós temos o CD, DVD e o Blu-ray. O CD. O CD significa Compact Disc. Ele geralmente tem uma capacidade de armazenamento de 700 megabytes. E existem 3 tipos de CD: o CD-ROM, CDR e CDR-W. CD-ROM. Ele foi desenvolvido em 1985, Ele é de somente leitura. E os dados dele já vem gravado de fábrica, certo? Não permite a gravação de novos dados, nem a sua alteração. Aqui nós temos um exemplo de como era isso, geralmente eram CDs de programas, de instalações, cursos. Antigamente era muito comum a gente comprar uma revista que vinha um CD-ROM daquela aula, entendeu? Então nós temos o CDR, que é o que permite que os dados sejam gravados pelo usuário através do gravador de CD. Os dados não podem ser alterados e também não podem ser excluídos, porque no caso aqui iria gravar somente uma vez. Já o CDR-W permite tanto gravações como o conteúdo seja apagado, certo? Eu vou poder gravar e apagar o que eu gravei, certo? Esse procedimento pode ser repetido diversas vezes nesse tipo de mídia. Aqui, é como ele é, o CDR-W. Aí nós chegamos no DVD, que é um disco óptico com maior capacidade do que o CD. Geralmente ele possui uma capacidade de armazenamento que varia entre 4.7 GB até 17.1 GB, certo? Os principais são DVD, DVD-R ou DVD mais R, DVD menos RW ou DVD mais RW e o DVD mais RDL, que é o Dual Layer, certo? Então, entre os tipos temos o DVD, que é o que já vem gravado de fábrica. O DVD menos R ou mais R, ele vai permitir a gravação dos dados. O DVD menos RW ou DVD mais RW vai permitir a gravação e a regravação dos dados. Já o DVD mais RDL,
ele vai ser o dual layer, ou seja, permite a gravação em 2 camadas. Geralmente ele tem uma capacidade de 8,5 GB em cada lado do disco. Aí temos o Blu-ray. Ele também é conhecido como BD e teve esse nome devido ao raio azul que é utilizado nele, certo? É um formato de disco usado para vídeo e áudio de alta definição e armazenamento de dados. E apesar de possuir o mesmo tamanho dos CDs e DVDs, sua capacidade varia entre 25 GB a 50 GB. Aí nós temos o drive de estado sólido, ou simplesmente SSD. É a tecnologia de armazenamento considerada a evolução do disco rígido, aquele HDzinho que tem no seu computador. É construído através de circuitos integrados que são responsáveis pelo armazenamento, diferentemente do disco magnético como o HD. Aqui nós temos uma imagem representando o que é esse SSD, né? Ele tem como vantagem que eles são silenciosos, mais resistentes e consomem menos energia, enquanto desvantagem, eles são bem mais caros do que o HD magnético. Aí nós temos o pendrive, né, que é o nosso queridinho até hoje. Ele surgiu nos anos 2000 e utiliza memória flash, né? Tem um padrão de armazenamento USB e é compatível com os principais sistemas operacionais, que são Windows, Linux, macOS, né? Tem como vantagem ser compacto, rápido e de grande capacidade de armazenamento. Já os cartões de memória, eles também são baseados na tecnologia flash, assim como o pendrive. Eles são utilizados em câmeras digitais, filmadoras, celulares. Alguns notebooks também têm entrada para cartão de memória, né? Oferece capacidade de regravação, também são portáteis e tem uma ótima durabilidade. Aqui nós temos uma imagem de como é esse tipo de memória, né? Aqui eu tenho uma atividade para vocês. Eu quero que vocês me digam quais são os tipos de discos ópticos e fale sobre eles, certo? Diga as vantagens e desvantagens do disco flexível e fale sobre o drive de estado sólido ou SSD, certo? Então, o que nós aprendemos hoje? Nós fizemos uma revisão de uma memória secundária, né? Vimos os discos flexíveis, conceitos de discos ópticos, quais são os tipos, conceitos de drive de estado sólido, vimos sobre o pendrive, que até hoje nós utilizamos, e o cartão de memória, certo? Aqui a referência que eu utilizei. Por hoje é só. Tenha um bom dia e até a próxima aula.